Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Carlos, canal Blaver NB, e hoje eu vou apresentar para você aqui essa planilha que é fenomenal. Eu construí essa planilha já tem alguns meses atrás, aproximadamente uns 6 meses, e eu a chamo de planilha de 7 bilhões de reais, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por que esse nome que eu dou para essa planilha. Mas antes de tudo, vamos conhecer algumas funcionalidades e como que essa planilha funciona. Olha só, do lado esquerdo aqui eu tenho um candle, uma coluna de preços com um candle representando aqui a máxima do dia, a abertura, o fechamento do dia e a mínima do dia, certo? Tudo isso aqui colorido, ó, entre as sombras, né, inferior e sombras superiores, né? Aqui em vermelho, sombra superior. A abertura vai ser plotada em azul e se o candle for vermelho, ele vai plotar vermelho, né? Que partiu da abertura para o fechamento aqui negativo. Foi um dia negativo para essa empresa, certo? Então o candle ele funciona dessa forma. Aqui do lado a gente tem alguns pontos aqui de onde poderiam ser feitas algumas operações, né? Nesse ponto aqui de 764 seria um loss, por exemplo, aqui seria um gain, né? No caso aqui, ó, de você ter feito a venda, aqui ela mostra aqui os pontos de venda, né? Se tiver pontos de compra, ela vai estar mostrando aí os pontos de compra, os possíveis pontos onde estão tendo as maiores vendas e as maiores compras, ou seja, onde tem aí um ponto de resistência ou de suporte, certo? Então aqui a gente tem a média de 34, nesse ponto aqui, ó, 7,80, nessa coluna aqui das médias. A média de 21 está aqui nesse ponto. Aqui a gente tem a VWAP do dia e a média de 80, bem pesada aqui, ó, média de 80 períodos está aqui em 7,57. Beleza? Aqui a gente tem a mínima de 5 dias e a mínima de 30 dias está aqui embaixo, ó, certo? Então, basicamente a parte do candle são essas informações. Aqui a gente tem uma tabela contendo os pontos de venda, certo? Aqui se for venda vai estar em vermelho, seria um possível ponto de venda. E aqui, nesse outro local, se ela der alguma opção de compra, ou se tiver algum suporte aqui, ela vai mostrar aqui em verdinho, certo? Então a empresa é essa. Aqui a gente tem a máxima, a mínima e o ponto de fechamento do dia. Do lado direito a gente tem esse gráfico aqui representado em 30 dias, com as negociações, sendo que na vertical essa bolinha de baixo aqui foi a mínima, a azulzinha foi o fechamento e a vermelha lá de cima é a máxima do dia. Aqui, da mesma forma, todas as negociações do dia, ó. E a gente tem o preço de fechamento trabalhando dentro da máxima e da mínima. A gente vê ele bonitinho aí, ó, sendo carregado, né? O preço de fechamento sendo carregado pela máxima e pela mínima dos 30 dias. E aqui nessa plotagem aqui, ó, a gente tem a média de 80, né? Em verde, ó, média de 80 períodos aqui em verde, tá aqui nessa legenda aqui, ó, né? O quadradinho é a média de 80. E a gente tem também aqui a média de 34, plotada em azul, os preços estão aqui, ó. E a média de 9 períodos está plotada em roxo aqui, com a estrelinha, né? Nesse ponto aqui a gente tem a posição das médias. E o valor atual aqui, ó, tá plotado em amarelo, que é exatamente esse aqui, ó, valor atual, certo? Plotado em amarelo.
Talvez não vai dar para você ver perfeitamente aí, mas o gráfico funciona dessa forma, né? A gente vê aqui a briga entre o preço de fechamento com a máxima e mínima, né? Máxima e mínima segurando aí o preço de fechamento e tendo aí a direção. Essa empresa provavelmente não tem muitos períodos aqui, então ela deve ter entrado na bolsa há pouco tempo. Então vou escolher uma outra empresa aqui, vou só digitar. Na planilha a gente só digita aqui Vale. Né? Pô, essa aqui é bem conhecida, ó. Essa empresa Vale aqui. Todo mundo conhece, né? Vale, Petrobras e uma série de outras empresas aí. Eu vou colocar Petrobras. PETR4. Vamos ver se ela tá mais legal. Pra se observar. Olha, tá mais bonitinha, né? Tá positiva. Perfeito. Então a gente tem aqui ó, o nosso gráfico, né? Trabalhando bonitinho com as médias aqui, ó. A gente vendo onde que o gráfico está batendo em cima das médias, ó. Onde que as médias estão posicionadas. A posição, a direção do mercado. Nesse ponto aqui a gente tem um gráfico de oportunidades. Que esse gráfico aqui, ó, ele é representado por esses outros pequenos gráficos aqui. Por exemplo, esse gráfico aqui vai funcionar da seguinte forma. Se o valor anterior for maior, ele vai plotar vai plotar em branco. Se o valor anterior for menor do que o último valor, indica que está caindo, né? Então, funciona da seguinte forma. Então, 28 é menor do que 26, então foi vermelho. 26 vai ser menor do que 26. 26,60 é menor do que 26 e 68, então foi plotado vermelho. E 26,68 é menor do que 26,87, então esse período aqui foi menor do que esse. Esse já foi maior do que esse. Esse foi menor do que esse. E aqui a gente tem 23, né? E é assim que funciona. Então, sempre que der alguma oportunidade, vai estar mostrando aqui. E as oportunidades sempre vão estar curvadas aí para baixo, né? Pegando os pontos aí, onde a gente vai estar observando, certo? Aqui a gente tem um gráfico aí de 365 dias aqui, ó. A gente saber qual que é a direção dos 365 dias. E aqui a gente tem uma série de outros indicadores, situação médias móveis em relação ao valor, e aqui são só as médias móveis, onde que elas estão posicionadas, ó, nesse gráfico aqui, ó. Só as médias móveis. Então, aqui a gente vê as médias móveis, né, a máxima e a mínima em vermelho, certo? Segurando todo o preço, máxima e mínima segurando o preço dos últimos 30 dias, ó, tá? Aqui a gente tem uma outra situação, e aqui só são os valores das médias móveis, onde eu pego e faço o cálculo, né? Esses valores aqui já estão vindo de uma outra planilha, que é a planilha do banco de dados. Vou clicar nele agora, que tem todos os valores aqui, ó. Inclusive tem algumas outras coisas aqui, né, que são usadas para estar construindo aí, fazendo todos esses cálculos aqui para trazer aqui para essa tela. Então eu já trago tudo refinado de lá para cá para mim poder calcular tudo isso, né? Temos alguns outros gráficos que foram construídos aqui, né? Alguns gráficos de mais longo prazo aqui, tudo referente a essa mesma empresa, tá? A gente tem uma situação aqui que é alinhamento das médias, né? Aqui a média de 34 está invertida, né, em relação à média de 80. Se a gente for olhar aqui, ó, a média de 34 é representada por esse símbolo e a média de 80 é representada por esse outro símbolo aqui quadrado. Então, a média de 34 está um pouco abaixo, né? Está 27,31 e a média de 80 está em 27,53, está bem acima.
E sem mais delongas, meu amigo, vou te apresentar parte da planilha que representa aí os 7 milhões, 7 bilhões, né? 7 bilhões de reais. E aqui está plotado em até 43 anos, né? Que é exatamente isso. Talvez você tenha a idade para chegar nos 43 anos aí e ter esses 7 bilhões aí na conta, tá? Claro que você vai precisar, todavia, ter muita disciplina, tá? Isso daqui não combina com pessoas que não têm disciplina. Então você precisa ser altamente disciplinado para poder construir tudo isso daqui, tá? O que acontece aqui, ó? A planilha ela tem uma meta e a meta diz o seguinte, que você precisa aportar R$ 500 todo mês. Esses R$ 500 você vai tirar do seu salário, certo? Suponhamos que você trabalha em alguma empresa e você tira esse valor de aporte mensal de R$ 500. Só que além desses R$ 500, tá? Você precisa fazer 2,5% ao mês, tá? 2,5% do seu patrimônio ao mês. Por exemplo, você vai começar com qualquer quantia, R$ 100, por exemplo. Você vai colocar aqui R$ 100, ou você pode pôr R$ 1.000 também, tá? A planilha vai se ajustar aqui de forma ao valor que você coloca. Vamos deixar R$ 100, que é o valor que eu iniciei, tá? Aí o que acontece? Você vai ter que fazer 2% de R$ 100 no primeiro mês, por exemplo, novembro, né? Vai ter que fazer 2% de R$ 100, que é suave, tá? Como que você faz 2%? Aqui na frente está dizendo o seguinte, que para ter uma diversificação e tal, você vai fazer a combinação de fundos imobiliários, ações ou então algum outro tipo de investimento que te dê um rendimento de 1% ao mês. Eu conheço alguns fundos imobiliários que conseguem pagar até 1% ao mês. Eles pagam 1% ao mês, né? Agora, outro tipo de investimento vocês vão ter que procurar, mas pelo menos vocês vão precisar ter aí esse tipo de investimento que vai te pagar 1% ao mês. Aí, beleza, já ficou mais tranquilo para você conseguir, ó, você já conseguiu fazer aqui 1% aqui desses 2,5%. Sobrou 1,5% para você fazer na mão. E como fazer isso, tá? Existem alguns tipos de operações que você pode fazer. Pode fazer o swing trade, ou o day trade, ou algum outro tipo de atividade que você vai fazer para conseguir, né, ter aí os 2,5% para completar os 2,5% do seu patrimônio, tá? Você pode fazer outros tipos de atividades também, tá? Todavia aqui eu gosto bastante do swing trade, né? Mas você precisa ter algumas habilidades para poder conseguir fazer alguns tipos de operações aí para ter lucro, tá? É necessário realmente ter algumas habilidades. Isso aqui é importantíssimo, tá? Mas, todavia, aqui, se você seguir esse operacional, começando com R$ 100, no primeiro mês você vai ter um aporte de R$ 500, né? Tá aqui a fórmula. É o valor inicial, mais R$ 500, mais 2,5%. Você vai ter um valor no primeiro mês, no segundo mês, de R$ 602,50, né? Começando com 100. Aí no segundo mês, você já vai para R$ 1.117, certo? Aplicados. Ó, no terceiro mês você já vai para 1.600. No quarto mês você já vai para 2.186. Aqui, ó, representado pelos meses, né? Mês de abril, ainda em 2022, né, na verdade, né? Em dezembro de 2022, tendo começado com R$ 100, você vai estar com R$ 8.400,77. Isso sendo fiel, fazendo os 2,5% ao mês e aportando os R$ 500 todo mês.
Em dezembro de 2023, você vai estar com R$ 18.195. Em dezembro de 2024, vai estar com R$ 31.369,22. Em dezembro de 2025, você vai estar com R$ 49.085,89. Em dezembro de 2027, você vai estar com 87 mil. E no próximo ano, 2028, você vai estar com 148 mil. A partir de 148 mil, você vai começar a ter algum valor mais expressivo, certo? O negócio vai começar a andar de verdade, né? Aqui, ó, em dezembro de 2029, você vai estar com 206 mil, tá? Isso que eu estou contando que você não vai retirar dinheiro de lá. Sem contar as reaplicações, né, que você vai fazer aí, os reinvestimentos que você vai fazer com o valor do aluguel que você vai estar recebendo do fundo imobiliário ou dos dividendos que você vai estar recebendo de uma empresa, né? Certo? Em 2030 você vai estar aí com 283.963,37. Em 2031 vai estar com 388 mil, né? E vamos lá para 2033, vai estar com 617 mil no bolso, quase 1 milhão, né? Praticamente. Então, em 2034, fevereiro, você vai estar com 1.024.775 reais no bolso, né? E aqui, se você escalar os próximos anos, o negócio começa a ganhar expressão de verdade, né? Ó, então, parece loucura isso aqui, mas se você não for agora, você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida, tá? E fazer aportes e fazer investimento é preciso ser entendido e é preciso ser feito, tá? É uma escada, é como uma escada que você vai de degrau a degrau. Não comece uma coisa de cima para baixo, né? Porque entrar pesado, a queda é na certa, tá ok? E quando você tiver aí, ó, vamos supor que você tem aí uns 20 anos, uns 18 anos agora, você vai conseguir, com 43 anos, você vai conseguir chegar nesses valores aqui, ó, tá? De 7.213.684.206,32 Esse número é fenomenal, é topíssimo, né? Mas aí a planilha funciona dessa forma, realmente. Se for colocada em prática, dá certo, ok? Todavia, contudo, é preciso desenvolver aí o hábito da economia, né? Querer fazer, querer construir aí o seu degrau financeiro sem promessas grandes demais, mas começando com o pé no chão, com o seu dinheiro, nada de operar aí dinheiro dos outros, é o seu dinheiro, certo? Beleza, pessoal? Meu amigo, te agradeço aí por ter assistido esse vídeo. Conta conosco aí, estamos juntos.